Segundo bloco deste Câmera Esportiva, a sala de visitas ou CâmeraCast como queiram. Lembrando que essa entrevista é disponível no nosso Spotify, assim como a primeira entrevista também com os nossos atletas da terceira idade. O segundo bloco também no nosso Spotify Câmera Esportiva. Os melhores momentos lá no Instagram, Câmera Esportiva, câmera.esportiva. E a entrevista completa na aba Vídeos, lá no canal no YouTube. Tá aí os nossos links na tela. Aliás, não se esqueçam de se inscreverem nos nossos canais. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos conteúdos, né? E cada vez mais pessoas novas chegando. Isso mostra que o trabalho do Câmera Esportiva está no caminho certo. Mantendo a tradição de trazer amigos aqui na sala de visitas, esta edição do programa não é diferente. Estamos nos aproximando do final do ano, né? Festas já Natal, Ano Novo, eles estavam de férias, mas carinhosamente atenderam o nosso programa. Né? Professora Soninha, técnica dos 50 e 60 mais do vôlei adaptado. Karina Jardim, auxiliar técnica dos 50 e 60 mais. Irene Coraza, auxiliar técnica dos 50, 60, 70, 75 e por aí vai. Né? Claro, não, brincadeira, 60 aos 70 mais. E o Júnior Bueno, que continua conosco, né? Técnico das equipes masculinas 60 e 70 mais, 70 e 75 mais no feminino. O Júnior eu vou deixar por último, porque já falou aqui conosco. Professora Irene Coraza, olá. Muito obrigado por atender o Câmera Esportiva em meio às férias. Isso. Um ano bem proveitoso, né? Nós tivemos aqui no primeiro bloco 2 atletas indicados a melhores da competição, reconhecidos. Sim. Numa dificuldade que eu falo que não é só em Guarulhos, já é no geral, né, professora, em relação Sim. ao esporte. É um trabalho que, mesmo com todas as dificuldades, é no caminho certo, né? Graças a Deus. Esse ano foi um ano de glórias, né? Nós gostaríamos de ter alcançado um degrau a mais aí no JOME. Nós fomos com 3 equipes no JOME, mas o nosso 70 feminino conseguiu o vice-campeonato na fase regional e na fase estadual elas conseguiram ficar entre as 10 melhores do estado. Então, não veio a medalha do estadual, mas essa colocação delas é muito importante, né? Se você vai pegar aí 434 cidades, elas estão entre as 10 melhores, isso é fruto da dedicação delas, mas é fruto do nosso trabalho também, do nosso empenho. Nossos meninos não conseguiram classificação no JOME, mas em todos os jatis que eles participaram, eles conseguiram ou segundo ou terceiro, estavam lá, trouxeram medalhas, trouxeram troféus e isso foi bastante gratificante, né? Agora com esse reconhecimento aí desses 3 atletas, né, que teve mais o Joel que não pôde estar presente aqui hoje e mais o Júnior, é uma forma de você mostrar para São Paulo que Guarulhos tem atletas de ponta e que a gente pode chegar lá. E um desafio, né, Soninha, com pouco recurso, porque a gente sabe que tem cidades que contratam, né, a gente vai entrar nesse tema, já entrei nesse tema no primeiro bloco com o professor Júnior, mas mesmo com todas as dificuldades, questão orçamentária, o Nenezão falou uma coisa no primeiro bloco que é importante, né, por mais que a gente divulgue aqui, mas Guarulhos é muito grande, né, então falta atletas, a gente coloca aqui no programa e a gente sempre salienta, olha, pessoal, é gratuito, é uma atividade oferecida pela Secretaria de Esportes e Lazer através da AFA, atividade física orientada. Então, mesmo com todas as dificuldades, né, Soninha, montar um time já é difícil, né? Muito. Tem essas competições e quando nós, mesmo não sendo na sua categoria, né, ver atletas indicados significa que o trabalho está no caminho certo, né? Isso, certíssimo. A dificuldade realmente a gente conseguir atletas, principalmente do 50, né? Que na maioria elas trabalham ainda, né? Mas existe essa necessidade dessa idade no trabalho, né? Desses 50 para que a gente leve para 60, para depois ir para 70 e para frente, né? A gente não pode deixar uma lacuna, porque senão porque esse ano já está subindo ou descendo, não sei, para o júnior e de 52 para 60, né? Então, a gente precisa ter essa reposição, né? Mas a dificuldade é encontrar atleta mesmo, né? Mas a gente está aí tentando
renovar, tentando trabalhar. E a gente vendo o Júnior ser reconhecido, os atletas, o trabalho da gente, vê que o trabalho está funcionando, né? Então a gente só espera que isso seja olhado com carinho, né? Eu já vou passar para a professora Karina, que assim como a professora Irene Coraza, eu queria ter metade do pique delas, porque elas estão no vôlei adaptado, participam do corpo em movimento, elas não param, né? Elas não param. É um pique invejável. Às vezes eu fico sentado e falo, gente, hoje elas estão dançando, amanhã elas estão dando treino, depois estão viajando. Bem assim. Mas a gente tem falado muito, Soninha, o seguinte, você tem uma dificuldade que além da pouca procura, você é a porta de entrada do vôlei adaptado. Porque hoje a nossa cidade participa só dos jogos organizados pelo Estado de São Paulo, que contemplam 60 a mais. Ainda não disputamos os 50 a mais, por exemplo, organizado pela CBVA. Para isso tem um custo. Por isso que nós aqui defendemos no programa que seja criado na Secretaria de Esportes e Lazer um departamento de captação de recursos que vá não só atrás das emendas, das verbas, seja elas estaduais ou federais, mas também que as empresas de Guarulhos possam fazer parte também do vôlei adaptado, colocando a sua marca na camisa, que a gente já tem a Wimpro, que faz um excelente trabalho, mas as empresas que possam possibilitar, por exemplo, que Guarulhos dispute um campeonato da CBVA. Uma coisa de repente, alguém lá do vôlei adaptado bater na porta da empresa, vai ser recebido, vai. Mas se você tem um secretário de esportes e lazer que pega o telefone e liga lá para a empresa e fala, olha, o professor Júnior, por exemplo, está indo aí apresentar o trabalho do futebol adaptado, ou do vôlei adaptado, é claro que a coisa muda de figura, né? Então, nós defendemos isso aqui no Câmara Esportiva, um departamento de captação de recursos que bata na porta das empresas, que já ajudaria. Muito, ajudaria, que já ajudaria, muito. porque você teria uma base para os jogos organizados pelo Estado. Exatamente. Em que pese, né, Soninha, a CBVA também tem um peso muito grande, né? Sim, sim, tem um peso muito grande. Inclusive, é uma competição que você tem o ano inteiro, né? A gente não pode simplesmente treinar para ir competir. É uma diferença muito grande. Aquela história, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, eu acho que a gente necessita de várias coisas. Eu sei que existe muita dificuldade, falta de verba, falta de um monte de coisa, mas a gente precisa tentar correr atrás de alguma coisa. E aproveitando esse gancho, né, que você está dando aí, eu queria só fazer um agradecimento, Por favor. Se você me permite. Porque a gente também tem a dificuldade de locais para treinar, né? Sim. E esse ano a gente foi agraciado, né? Inclusive a gente conversou com o presidente hoje, lá do Sindicato dos Químicos, né? Onde o Júnior e a Irene também estão. E ele disse que o ano que vem as portas estão abertas, né? Que a gente pode continuar, que ele tem muita satisfação do trabalho que ele vê lá, né? Então, isso para a gente é muito bom. E também lá o nosso clube. É uma quadra nova, né, Soninha? Ela foi reformada, né, essa quadra do sindicato, foi reformada. E aí ele falou uma coisa bem legal, viu, Júnior, hoje. Ele falou que depois que o voleibol foi para lá, porque era só uma quadra de futsal, né? Não tinha mais nada. Então, depois que foi feito o buraco, o pessoal começou a treinar lá, voleibol adaptado, tem até agora o Marquinhos dando aula lá. E o nosso clube também, Nosso né? clube de Vila Galvão. De é um Vila parceiro Galvão. antigo do esporte da cidade. É um parceiro antigo, né? O Paulo, né? O Paulo e o Daniel, né? Que também o Toninho presenteou a gente com o ano que vem nós estamos lá de novo. Ele falou que a gente pode estar. Então essas ajudas para a gente já são boas, né? A gente já consegue dar um passo à frente, porque o importante é a gente também ter um bom local para treinar, ainda mais para a terceira idade. Né? Então, eu quero agradecer muito esses anjos para a nossa vida aí, porque a gente sabe da dificuldade de espaço para treino. Né? Se a gente falar do nosso clube, não tem como não lembrar do Careca, né? Do Careca, o saudoso Careca. Anos ficou aí à frente do nosso clube. Karina, eu vou jogar uma bucha para você agora. No primeiro bloco, eu conversava com o Júnior e com os atletas, porque eu me recordo do vôlei adaptado começando como um congraçamento, né, Júnior? Talvez acho que a palavra seja essa, né? Congraçamento. Reunir a terceira idade da cidade para a prática esportiva.
né? A introdução da terceira idade à prática esportiva com as suas regras. Depois eu vou pedir para o Júnior, no segundo bloco, com a nossa audiência rotativa, se de repente a Karina também quiser entrar no tema. Como é que funciona o vôlei adaptado? Porque tem muita gente que associa o vôlei adaptado ao vôlei sentado, o vôlei dos Jogos Paralímpicos, o que é totalmente diferente. O Júnior disse muito bem, o vôlei adaptado é adaptado às regras da terceira idade. Só que entrou um elemento, Karina, contratação. Então, a partir do momento que entra contratação, entra recursos, escolher os melhores atletas. O Nenezão levantou uma questão importante, o Júnior também, que atletas que jogavam alto rendimento lá atrás estão indo para o vôlei adaptado, que aumenta o nível técnico da competição. E você tem um limite de trabalho, assim como a professora Irene tem. Como preparar essa turma fisicamente para, primeiro, o nível do jogo que já é grande. Segundo, essa questão das contratações. E em terceiro, atletas na terceira idade que foram do alto rendimento. Aí, Júnior, tem algumas competições, depois eu posso dar a palavra para você, que proíbe isso. Que não deixa determinadas competições aqueles que fizeram parte do alto rendimento, que destoa muito. Como trabalhar com esse pessoal, Karina? É verdade. O trabalho é diário, né? Porque assim, a gente vê nas competições, ela muda muito, é uma evolução tremenda, né? A gente vê de um ano para cá, a competição, todo jogo é diferente, né? Então a gente... por isso que a Sônia fala, a gente tem que estar trabalhando, tem que estar jogando para voltar para os treinos e tentar adaptar de alguma forma, preparar com as peças que nós temos, né? Guarulhos tem algo muito significativo, que a gente só trabalha, as nossas atletas são moradoras daqui de Guarulhos, né? São moradores, e a gente não tem ninguém que venha de fora jogar pra gente. E quando a gente vai e depara com as outras equipes, a gente vê uma outra de um lugar, jogando para outra cidade, não sei qual é a contratação, né? Mas enfim, eu sei que os olhares realmente para o vôlei adaptado está sendo grande, porque é visto, né? Então a gente roda São Paulo, né? E alguns secretários, alguns professores, então eles têm esse olhar mesmo. Guarulhos, a gente trabalha diariamente com as peças que a gente tem, com as jogadoras. Então todo dia a gente tem que estar trabalhando, inovando, estudando muito o vôlei adaptado, porque ele sempre está em renovação. Tem alguma equipe de destaque hoje? Vamos colocar o português, claro. Quem está investindo mais, né? Itaquá, Praia Grande. Praia Grande e as cidades do interior. São José dos Campos. Não. Não. Ribeirão Preto, São José do Rio Pinda. Preto. Pinda. Pinda. É que assim... Eu vou pedir só a Júlia para você falar no microfone, por favor. É assim, ó. Tem cidades investindo. Itaquá, Praia Grande, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos. Tem cidades que têm seus próprios atletas. Uma delas é a Auriflama, que é campeão de quase tudo e são da cidade. De onde é essa equipe, Júnior? Auriflama. Não, de que cidade que é? Auriflama. Auriflama. É Auriflama. É Auriflama. Auriflama? Auriflama. Onde fica a Auriflama, Júnior? Interiorzão. É cidade. Interiorzão. É interior. É interiorzão, mas tem alguma cidade perto de referência? Bom, Eu também não sabia falar. Não, Auriflama fica o nome da equipe. Não, também não conhecia. Auriflama, puxa aí, pessoal. Então. Também não conhecia. Que é rodada de interior, sabe que tinha Auriflama. Com todo um abraço aos amigos de Auriflama, do Câmara Esportiva. Você começa a ver no Facebook a muita Superliga, equipe, né, a Jome, aí que você vai. Aí eu te pergunto, Júnior, como é que uma cidade, a Auriflama, consegue e nós aqui não? Então, eu vou te falar assim. Essa é a facilidade de ter uma cidade pequena. Você é concentrado tudo num lugar só. Guarulhos é gigantesco. É você fazer essa captação. A gente, por exemplo, nós ainda somos cortados pela Via Dutra, que dificulta muito mais ainda a locomoção e o deslocamento das pessoas para qualquer lado. Por exemplo, João do Pulo é para um lado. Para a pessoa que mora lá no Cumbica é para o outro lado, entendeu? E esse deslocamento fica difícil. E as cidades menores, elas têm o deslocamento facilitado, todo mundo mora próximo, então facilita no momento
eles desenvolverem mais essas atividades, entendeu? E tem algumas cidades do interior. Rapidinho. Auriflama fica na região de São José do Rio Preto, cidade com 13.873 habitantes. Deve ficar fácil mesmo montar uma Então, adaptação. várias dessas cidades do interior, eles investiram na montagem de complexos Sim. esportivos. Então, é aquele mega terreno onde você tem tudo juntinho, tudo coladinho. Então, você tem a piscina, você tem a academia para você trabalhar musculação, você tem a área para o atletismo, você tem várias quadras poliesportivas, você tem a parte de tatame, você tem a parte de ginástica. Então, fica muito concentrado. É muito mais prazeroso para essa pessoa saber que ela vai, e tranquilo, né? Saber que ela vai chegar de manhã, ela vai fazer o treino do vôlei, depois ela vai para a musculação, depois ela pode fazer a piscina. E ali ela fica durante aquele dia todo, né? Não sei qual é aí, cada cidade determina o seu status de treinamento, mas assim, as coisas são muito focadas em um determinado centro. Então, você vai para lá, você não precisa se deslocar. Nós temos um convênio com a CM, né? A prefeitura cede, a CM cede para a prefeitura 2 dias por semana para a gente trabalhar a musculação do vôlei adaptado, do alto rendimento. E aí, eles saem do João do Pulo, aí todo mundo sai correndo, vai para a CM. Sai do trabalho algumas da Sônia fazem com a gente, sai do nosso clube, vai correndo para a CM. Então, aquelas que têm carro é bem mais tranquilo. As que dependem de transporte público é mais complicado. E essas cidades do interior, elas estão com esse tipo de trabalho diferenciado. Eles estão conseguindo fazer a junção de várias modalidades em um centro só. Professora, nem quem tem carro tá fácil. Então, não dá. Guarulhos todo quebrado hoje, Júnior, tá difícil. Pela audiência que nós temos, eu vou pedir então para você repetir, Júnior, como funciona o vôlei adaptado, suas regras, e já deixo uma pergunta para você. Aqui tudo indica, e acreditamos nisso, ano que vem teremos o Tomeuzão de volta. Com o Tomeuzão de volta, de repente uma praça esportiva fica com uma ocupação menor. De repente seria, vou colocar o João do Pulo aqui, porque o João do Pulo já tem os jogos da prova lá no vôlei. De repente você pensa em, com a inauguração do Tomeuzão, pedir para a secretaria deixar o João do Pulo junto com o basquete ali mais pro vôlei, tentar ter um centro, como a professora Irene colocou, e é verdade, né? Você tentar colocar tudo no mesmo lugar, ou ainda mesmo com o Tomeuzão é difícil a gente chegar nessa posição, vamos ter que continuar dividindo espaços. E eu já aproveito para explicar mais uma vez o que é o vôlei adaptado e suas regras. Bom, o vôlei adaptado, isso é assim, as pessoas acham que o vôlei adaptado são para as pessoas que têm deficiência, e não é. O que é adaptado são as regras para as pessoas da melhor idade, que agora começa do 45 em diante. São regras adaptadas. Uma delas, por exemplo, é você poder encaixar a bola, segurar. Tem alguma outra que você não pode atacar saltando da linha de 3 para frente. São regras diferentes. O saque, você não pode dar aquele saque viagem. A bola tem que ser lançada abaixo do ombro. E assim, são regras mudadas, adaptadas à pessoa da terceira idade. É isso que é a diferença. Não é um vôlei sentado, que a pessoa tem alguma deficiência. Não. São regras adaptadas. Isso, sobre o Tomeuzão, eu acho assim, Guarulhos tem muitas modalidades, tem muitas categorias, teria que ser dividido, mas isso quem vai fazer é a Secretaria de Esportes. Eu não posso falar. A gente colocou até como uma sugestão, né? Eu não posso falar que vai ser para nós ir para o João do Pulo, seria bom, ou para o Tomeuzão, mas eu estou feliz que o João do Pulo também gostaria. Até você se calhe mais também no João do Pulo. Eu agradeço também aos Sindiquímicos. Nós já fizemos jogos lá no Sindiquímicos contra Itaquá, né? Contra Itaquá. Nós fizemos jogos lá, eles nos receberam muito bem, de braços abertos. Tem uma infraestrutura excelente. Então, lógico, se a gente puder melhorar para um centro onde a gente possa desenvolver, seria melhor. Onde eu e a Sônia pudéssemos trabalhar juntos, cada dia no seu horário, mas num lugar mais fixo. Mas, por enquanto, graças a Deus, está
a gente está feliz com o que temos. Tá, você sinaliza 4 minutos para nós. Eu vou deixar uma pergunta para que todos vocês possam responder. Aliás, mais uma vez, parabéns pelo um ano vitorioso. Todos vocês aqui já participaram da organização da Olimpíada Colegial Guarulhense, né? Então, a secretaria tem uma relação muito estreita com as diretorias de ensino. E uma ideia que nós defendemos aqui no programa é, por que não usar as quadras das escolas municipais e estaduais para a seletiva, não para jogo, para a seletiva. Nós falamos muito da dificuldade que temos na captação. Realmente, é muito difícil. Você pegar alguém que mora lá no Presidente Dutra, trazer para o João do Pulo, trazer para a Ponte Grande, para fazer uma seletiva, acaba sendo enviada. A pessoa desanima só com a distância. Mas, se ela está numa equipe fazendo parte deste campeonato, aí a coisa muda de figura, que você tem a motivação do jogo. Mas o que eu quero dizer aqui? De repente seria interessante pegar essas quadras das escolas e fazendo seletivas nessas regiões, para, se a pessoa não pode ir até o ginásio, até a modalidade ir até a pessoa, ou com um aulão, uma demonstração, enfim, acho que chegamos até a conversar isso, né, professora? Da demonstração no João do Pulo, de gente convidando o pessoal para lá assistir. Daria para conversar com as delegacias de ensino e usar as quadras das escolas nos fins de semana, se bem que tem um custo, você tem que pôr funcionário, a gente sabe de tudo isso. Mas para a própria modalidade ir lá captar esse atleta direto do bairro onde ele mora e convidá-lo para fazer parte da equipe, seria viável isso? Eu posso falar que assim, há algum tempo eu já venho pedindo, eu sei que não depende da nossa secretaria, depende das outras secretarias fazerem, porque parece fácil a gente pedir... Entra em educação, na história, não, a gente sabe o que é, precisa parece ter um diálogo estreito entre várias partes. Porque né? a gente já pediu, como o Nenê disse no primeiro bloco, falar assim, eu gostaria de ir lá no Céu Cumbica, os mais longes, demonstrar o voleibol adaptado para as pessoas, para poder conhecer, saber o que é. Mas a relação, assim, das secretarias é bem complicada. Às vezes a gente sente, não é nós da secretaria, nem o Wagner, nem o Vinícius, eles tentam, mas aí esbarra na... Não é recíproco, né, Gina? Com relação a isso, acho que tem 6 meses que a gente vem conversando e lógico, abertamente lá na secretaria com Vinícius e Wagner, porque eu sou uma das mais novas aqui, né, eu posso dizer, que juntando aqui já dá mais de 100 anos. Oi? 40, 20, 30. Eu Então. não ia falar nada, eu ia perguntar quantos anos tem de secretaria só nesse tapete aqui. Então, eu sou mais recente. E eu perguntei, a minha dificuldade é essa, quando você falou da competição, falei, por que a gente não... Como que a gente chegue mais próximo da população? E a Sônia veio me contando que antigamente tinha núcleos, né? Que eu falei assim, nossa, espaço e tal. E a gente vem conversando com o Vinícius, com o Wagner, eles falam da dificuldade realmente de comunicação, de entrosamento com as outras secretarias. A gente também, é um pedido nosso, seletivas a gente já, Vinícius e Wagner, e a gente quer muito fazer isso. Lógico, a sua sugestão aí é muito significativa e é uma dificuldade nossa, sim, de incluir mais gente, de se aproximar e dar oportunidade a outras pessoas, né, que estão lá no canto, não sabem o que é o vôlei, quem sabe a gente chegando, aproximando mais próximos deles, eles conseguem aí melhorar, né, qualidade de vida com o vôlei, com outras modalidades, lógico, quando a gente vai com o vôlei, a gente vai com tudo, né, mas é uma nossas Mas sugestões. ainda existe uma resistência gigantesca, né, eu conheço várias pessoas que eu falo, trabalho com vôlei adaptado, aí você fala, trabalho com vôlei, adaptado, nossa, deve ser chato, né? Nunca vi um jogo. Nunca vi um jogo. Não. Aliás, tem alguém da família que vai fazer parte. Que já quer jogar, Já quer jogar. Que ele também falava, mas você vai trabalhar com vôlei adaptado? Para quem não sabe, é o esposo da professora Irene, que já estou entregando aqui, aliás, um abraço, que já quer fazer parte do time ano que vem. Quer fazer parte, se encantou. Então, assim, é isso. Né? A divulgação, ela é de suma importância, né? Porque o feedback você só consegue ter se você mostra para você exatamente o que é a modalidade, porque senão vai ficar. Tem um colega nosso na secretaria que ele falou, gente, pelo amor de Deus, né? Eu jogo no Master, vocês querem me jogar no adaptado? Ele tem 45, ele já poderia ir. Gente, né? E é uma coisa como se você estivesse rebaixando, né? E não é. Então, venha para o vôlei adaptado, venha conhecer. A professora Sônia treina lá no nosso clube de quarta e sexta. Eu e os júniores estamos no João do Pulo.
segundas, quartas e sextas, terça e quinta lá no Cindy Químicos. Vem conhecer. Você só pode falar que não gosta depois de ter conhecido. Soninha, rapidinho que Tá, a gente tem que só encerrar. pra Só vou pedir pra você falar um pouquinho mais perto. A ideia do voleibol adaptado é aquela coisa de tum, 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 passa a bola assim, mas vai jogar, né? A gente Eu fico entra cansado de só de vez ver em você jogar. entra de vez em quando para jogar, sai de lá bem e fica imaginando como é que essas mulheres aguentam, mas é bem puxado. Bom, tá, se eu como o tempo hoje, eu ia perguntar pra professora Irene e pra professora Karina qual é a coreografia já do Corpo em Movimento do ano que vem, mas não vai dar tempo. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos a Nós que oportunidade. agradecemos. Aliás, eu digo aqui que eu levei 2 atletas do seu time, a Nalva e eu levei mais 2 lá, né? Eu vou buscar mais. Vamos buscar mais lá no jogo do vôlei Guarulhos. Eu apresentei o vôlei adaptado, mas como funciona? Aí eu mostrei um videozinho que eu tinha no celular que a professora Olha, Irene que mandou. legal. E eu consegui atletas lá para o vôlei adaptado. Já É posso isso. agenciar atleta para vôlei adaptado. Só mais uma coisa. Ele vai começar a cobrar, hein, gente? A gente tem que agradecer a secretaria também, Sim, não pode sim, esquecer. verdade. Eles deram esse ano muito apoio para a gente poder, o Wagner, o Vinícius. A gente conseguiu participar de todos os jatis esse É. ano, né? Fica mais uma Foi vez um muito agradecimento a todos. Muito bom. Meus queridos, bom Natal, bom anos. Obrigada. Bom ano se a gente não Obrigada. conversar mais. Vocês sabem que o espaço está mais que aberto aqui para Obrigada, vocês. obrigada. Venham sempre. Pauta muito rica e para nós aqui é sempre um prazer, uma alegria. Não só levar as informações do vôlei adaptado, mas quem sabe levar mais jogadores, né? Porque eles precisam, jogadores e jogadoras, Isso. uma vez que a secretaria trabalha nos 2 naipes. E mais uma vez eu coloco, é um trabalho gratuito oferecido pela atividade física orientada. Tá, se eu tenho o telefone rapidinho da secretaria para a gente pôr só para contato, que eu estou falando que a atividade é gratuita, oferecida pela secretaria. Só vou pedir antes da gente encerrar, tá? Se você A puder gente pôr no inicia os telefone. treinos em fevereiro. Em fevereiro, tá aí os 2 2 de telefones. fevereiro a gente já está Olha, então, de volta e ativa. assim, Vocês não é também? como nas outras modalidades, tem a questão da seletiva? Tem, mas né, as outras modalidades já jogam alto rendimento, mais competição. Ainda o nosso vôlei adaptado resgata essa questão de você ser da cidade e fazer parte do esporte, né? Então, o Tassil já colocou os telefones aí na tela. Na quinta-feira, a Câmara Esportiva é de volta, o último programa dessa temporada 2025, mas o Câmara Esportiva, claro, continua nas redes sociais. Então, na quinta-feira, teremos aqui, aí tá aí na tela, aí, pessoal, eu vou pedir para vocês a gentileza de agradecer todas essas pessoas que mandaram recados aqui para nós. São os fãs do vôlei adaptado, tem atletas, tem parentes. Beijo, galerinha. Tem Obrigada. todo o pessoal, Te porque quando a agradeço gente aí fala do por- vôlei adaptado aqui, a gente não fala só de quem está na quadra jogando. Nós falamos dos familiares que também vão acompanhar, aqueles que podem, ver o pai, ver a mãe, ver o vô, ver a avó, enfim. Verdade. É muito bacana. Então, na quinta-feira, a pauta é basquete. A Page Basque na quinta-feira, fazendo, claro, aquele resumão do que foi a temporada 2025. Lembrando que o programa, daqui a pouco, a entrevista na aba Vídeos e o programa fica na íntegra na aba Live ou ao vivo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!